Olá, boas-vindas a todo o público da TV 247 e também da TVT para uma transmissão conjunta, recebendo hoje o economista José Luiz Oreiro, um dos grandes economistas brasileiros, keynesiano, desenvolvimentista e que vai nos ajudar a entender a dinâmica do problema que mais preocupa os brasileiros hoje, que é a inflação. Tudo bem, Oreiro? Tudo tranquilo, Leonardo? Tudo ótimo, tirando a inflação, né, que de fato é uma preocupação de todos nós. Mas queria dizer que é uma grande alegria receber você aqui para mais uma entrevista. Já tive a oportunidade de entrevistá-lo e foi muito bom. O que a gente precisa discutir, Oreiro, é o seguinte: de onde está vindo essa alta de preços desenfreada? Muitas pessoas falam, mas é a questão cambial, é a escassez de alimentos, são os preços administrados, são os combustíveis. Eu queria tentar entender e traduzir para o público até um pouco mais leigo qual é a lógica dessa inflação se a gente hoje vive numa economia com baixíssimo crescimento, ainda que tenha uma retomada dos níveis ali da pandemia. Então, passo para você a palavra para a gente tentar entender a inflação brasileira no contexto atual. Ok, Leonardo. Bom, antes de mais nada, quero agradecer o gentil convite, né, de estar aqui conversando hoje com você e com seus espectadores sobre temas relevantes da economia brasileira. Eu acho que a gente tem que decompor o problema da inflação brasileira em duas partes. Tem uma parte que é internacional, ou seja, a inflação no mundo está acelerando. Tá? Então, eu recentemente peguei dados para um seminário que eu dei na semana passada sobre a inflação acumulada em 12 meses nos países da União Europeia e nos países da área do euro, que são grupos diferentes de países, né? Então, o que a gente observa? Que desde janeiro de 2021, a inflação acumulada em 12 meses está crescendo tanto nos países da União Europeia quanto nos países da área do euro. Então, nos países da área do euro, ela estava em 12 meses, agora em setembro, terminados em setembro, ela estava acumulada em 3,5% ao ano, né? Ou em 2 meses. E na área do euro, nos países da União Europeia, um pouquinho mais baixa, 3%. Agora, quando você olha para as grandes economias da área do euro, Alemanha, França, Itália e Espanha, por exemplo, a Alemanha, que é super ortodoxa com a questão da inflação, etc., estava com uma inflação acumulada em 12 meses, terminados em setembro, em 4%. Isso partindo de uma deflação de 0,5% em dezembro do ano passado. Quer dizer, que a inflação acumulada em 12 meses na Alemanha disparou. Isso aconteceu na Alemanha, isso aconteceu na Itália, isso aconteceu na Espanha, isso aconteceu nos Estados Unidos, que a inflação acumulada em 12 meses está em 5%. Tá? Então, esse aumento da inflação é mundial. Bom, por que está acontecendo esse aumento mundial da inflação? Bom, esse aumento mundial da inflação está ocorrendo ainda como desdobramentos da pandemia da Covid-19, que desorganizou as cadeias de abastecimento e principalmente de logística de transporte. Tá? Muitas empresas de container ou de transporte marítimo faliram. Tá? De quando em quando a China também fecha os portos devido a surtos isolados de Covid. Tá? Então, como você tem uma economia globalizada, que é constituída em cima de cadeias globais de valor, quer dizer, quando você começa a pipocar esses problemas, né, na China, não sei onde, isso gera uma escassez de suprimentos, e a escassez de suprimentos leva ao aumento de preços. Dizer, um exemplo, Oreiro, que eu acho que é bem interessante para exemplificar é a questão dos automóveis, né? Muitas empresas não conseguem produzir automóveis porque não têm o acesso aos semicondutores. Exato. O automóvel hoje é quase que um computador também, muitos deles, né? Então você tem várias montadoras que não estão produzindo. Isso se deve, então, à quebra dessas cadeias de produção no mundo. Desorganização. Não é que elas estão quebradas, elas estão desorganizadas. E essas coisas funcionam em timings diferentes, entendeu? Então, tem uma parte da cadeia que consegue se organizar mais rápido, mas aí não escoa para frente porque não tem container. Né? Ou não escoa para frente porque não tem navio suficiente para transportar toda a produção que ficou acumulada nesse período todo. Então, o custo de frete aumenta, o custo do container aumenta, isso é pressão de custo. Né? Agora, soma-se a isso o aumento do preço do petróleo. Quer dizer, ano passado, quando o preço do petróleo chegou a ficar negativo no mercado futuro, o que fez a OPEP? A OPEP reduziu a oferta de petróleo em 10 milhões de barris dia e continua com menos 10 milhões de barris dia. Entendeu? Só que com a recuperação rápida
das economias da China, dos Estados Unidos e da Europa, a demanda cresceu muito rapidamente, a oferta não ajustou, o preço do petróleo disparou no mercado internacional, está acima de $80 o barril. Né? Bom, soma-se a isso o problema do gás. Quer dizer, tem um problema geopolítico, que é um problema da Rússia com a Alemanha, né? Que há uma intensa pressão dos Estados Unidos contra um novo gasoduto que foi inaugurado da Rússia para a Alemanha. Né? Nord Stream 2, o nome dele. Isso. Esse gasoduto, e aí o que o Putin está fazendo é retaliar, ele está reduzindo a quantidade de gás que fornece para a Europa, justamente no momento em que as temperaturas começam a cair na Europa. Você agora está no outono e, portanto, aumenta a demanda de gás. Com isso, o preço do gás sobe também. Tá? Então, você tem uma série de fatores do lado da oferta da economia que estão fazendo a inflação se acelerar no mundo inteiro. Agora, voltando ao Brasil. Quando a gente olha para o Brasil, de fato, nós tivemos uma aceleração mais forte da inflação do que nos outros países. Tá? Acho que a inflação no Brasil, eu vi isso hoje, vai ficar mais alta do que 89% dos outros países do mundo. 83%, na verdade. É um levantamento do IBRE, da Fundação Getúlio Vargas. Ótimo, era justamente essa notícia que eu tinha visto. Exatamente, Aurélio. E é interessante, porque o governo fala assim, a inflação é um problema mundial, mas é um problema mais brasileiro do que mundial. Então, vamos contextualizar aqui no Brasil. Então, essa é a questão específica do caso brasileiro. Né? O que nós temos no caso brasileiro? Bom, temos um problema que não foi resolvido no Plano Real. Né? Por isso que eu denomino o Plano Real de estabilização incompleta. Que problema é esse? Você ainda tem reminiscentes de indexação de preços. Né? Vou te dar um exemplo bem claro. Quer dizer, os aluguéis, né, de apartamentos e lojas são indexados ao IGPM, que é o Índice Geral de Preços de Mercado. Né? Bom, o IGPM tem um conteúdo, ele acompanha muito proximamente a taxa de câmbio. Então, como o câmbio se desvalorizou ano passado, nos 3 primeiros meses do ano, em mais de 40%, ele passou de 4,10, foi para 5 e bordoada 5,50, né? Então isso pressiona o IGPM, né? Ao pressionar o IGPM, você aumenta a inflação de aluguéis. Como a inflação de aluguel ela é um dos componentes do IPCA, você contamina o IPCA por uma questão do câmbio. Mas isso porque não foi desmontado esse mecanismo. Quer dizer, isso é uma questão importante que tem que ser colocada no debate. Eu espero que em 2022 a gente volte a falar de temas relevantes, né? No debate econômico no próximo ano, que é desindexar a economia. Quer dizer, esse problema já vem de décadas. O Plano Real não resolveu esse problema. É o primeiro ponto. O segundo ponto foi que a gente pode chamar de custo Bolsonaro. Né? O Brasil não foi o único país emergente, ou em desenvolvimento, ou de renda média, o que você queira chamar, que passou por uma desvalorização do câmbio. A Turquia também teve, a Argentina teve, etc, etc. Basicamente, porque quando começou a pandemia, aumento da percepção de incerteza no mundo, então os capitais fluem dos países em desenvolvimento para os Estados Unidos e para a Europa. Então, é natural que ocorra, né, uma desvalorização da taxa de câmbio. Mas a nossa aqui foi muito forte. Né? E por que ela foi muito forte? Bom, não precisa ser nenhum gênio para perceber que o Brasil é hoje um par internacional. Quer dizer, seja por conta da questão da preservação da floresta amazônica, seja por conta dos ataques que o governo fazia, e ainda faz de vez em quando, ao nosso maior parceiro comercial, que é a China, seja por conta dos ataques que o presidente faz, dia sim e outro também, ao Estado Democrático de Direito. Quer dizer, tudo isso vai criando ruído. Ruído gera aumenta a percepção de incerteza, e aí, como a nossa moeda não é uma moeda de reserva internacional, quanto maior a incerteza, maior a preferência dos agentes pela liquidez expressa em dólares americanos, ou em euros, ou em yuans, ou o que seja. E aí você tem desvalorização do real, e essa desvalorização vira inflação na veia, assim, Orelho? Olha, levou algum tempo. Né? Se você for ver bem, a inflação começa a se acelerar a partir do início deste ano. Quer dizer, o que aconteceu? Você desvalorizou o câmbio, o câmbio ficou em um patamar permanentemente mais alto ao longo de todo o ano de 2020. Né? Em algum momento isso ia chegar pelos mecanismos de indexação, isso aqui é importante,
Tá? Por quê? É aquela coisa do aluguel. Né? Dólar aumenta IGPM, GPM aumenta aluguel, aumenta IPCA. Então, você tem esse efeito de contaminação. Tá? Bom, tem também, no caso brasileiro, quebra de safra agrícola devido ao fato de que nós estamos passando pela pior seca, ou estávamos até o mês passado, pelo pior regime hídrico acho que dos últimos 80 anos, desde 1931. Tá? Óbvio que isso se reflete direto no preço dos alimentos, porque quanto menos chuvas nós temos, o pasto dos bois cresce menos, portanto, leva mais tempo para o boi engordar. Se leva mais tempo para o boi engordar, o preço da carne sobe. Então, tem menos oferta no mercado interno. Exatamente. Mas essa redução da oferta no mercado interno também não tem um efeito, Oreiro, assim, por exemplo, a taxa de câmbio fica extremamente favorável para a exportação dos alimentos brasileiros e as empresas do agronegócio priorizam a exportação em detrimento do mercado interno? Então, e é aí que uma proposta novo desenvolvimentista, né, que o Bressan já fez há muitos anos atrás, eu também endosso, poderia ser aplicada, que é o caso do imposto de exportação sobre commodities. Quer dizer, uma maneira de você garantir... Você tem duas maneiras de garantir o suprimento do mercado interno. A primeira é dizer o seguinte, bota uma cota de exportação, olha, só pode exportar tanto. Né? Ou outra é você colocar um imposto de exportação. Quer dizer, se você colocasse um imposto sobre exportação de carnes, por exemplo, né, você mataria dois problemas de uma vez só. Primeiro, você redirecionaria a oferta de carne para o mercado interno, o que baixaria o preço. E o segundo, ainda dava para o governo arrecadar alguma coisa com imposto e com isso ajudava na situação fiscal. Afeta, mas afetaria a margem dos frigoríficos, dessas empresas que iriam reclamar. Afeta, mas elas são extremamente lucrativas. Quer dizer, assim, o agronegócio brasileiro nunca ganhou tanto dinheiro, tanto que se você for daqui de Brasília até a cidade da família da minha mulher, que fica em Mineiros, no sul de Goiás, né, você vai passar por aquelas cidades todas elas têm cartaz da Associação Agrícola Local, dizendo que apoia o governo Bolsonaro, porque eles acham que estão ganhando muito dinheiro por causa do Bolsonaro. Né? Então, enfim, não tem muita relação de causa e efeito. Então, eles acham que para eles o governo Bolsonaro é ótimo, porque eles nunca ganharam tanto dinheiro. Né? Mas o fato é que isso está acontecendo, é uma redistribuição de renda do resto da sociedade para o agronegócio e também, aí eu quero chamar a atenção da política de preços da Petrobras. Né? Eu ia tocar exatamente nesse ponto, Oreiro. Eu queria só enfatizar um ponto que você falou dessa indexação, né? Taxa de câmbio vira IGPM, que depois de algum tempo vira IPCA. O IPCA é o índice usado para o cálculo das metas de inflação. Depois, mais adiante, a gente fala do remédio que o Banco Central usa. Né? Vou subir a taxa de juros, a gente entra nesse ponto logo na sequência. Mas muito interessante essa sua explicação. Você falou dos alimentos, né? E hoje mesmo tem mais aumento da gasolina. Aliás, não é aumento. Hoje eu vi uma notícia que a gasolina já está custando R$ 7,50, né? Eu vou até compartilhar na tela. Em Goiânia está com 7. Exatamente. Então vamos falar sobre isso, quer dizer, a política de preços da Petrobras. Então, Leonardo, assim, a Petrobras adota, já não é de hoje, né? Temos que ser justos com o Bolsonaro, não é de hoje, a política de paridade, né, com a cotação internacional do petróleo. Tá? Então, toda vez que o preço do petróleo sobe, ou a taxa de câmbio desvaloriza, ou as duas coisas ao mesmo tempo, a Petrobras reajusta o preço dos combustíveis. Bom, essa política faz sentido única e exclusivamente pelo fato de que, apesar do Brasil ser autossuficiente na produção de petróleo, a nossa capacidade de refino é insuficiente. Bom, mas além disso, desde o governo Temer, a Petrobras deliberadamente tem reduzido o grau de utilização das suas refinarias. O argumento era de que a gente ganha mais dinheiro exportando o petróleo cru e depois importando a gasolina refinada. Tá? Então, não é só um problema de que não existe capacidade de refino no Brasil para refinar todo o nosso petróleo. Realmente não existe. Mas, além disso, a Petrobras, com uma perspectiva puramente de mercado, agindo como se a empresa plenamente privada fosse, né, está reduzindo
o grau de utilização da capacidade produtiva. O que, mesmo do ponto de vista empresarial, é meio doido, porque o que a teoria das barreiras à entrada de bens em silos Labini dizem é que, justamente, se uma empresa oligopolista ou monopolista quer impedir a entrada de novos competidores, o que ela faz é investir em capacidade excedente para sinalizar para os competidores em potencial que ela pode retalhar. Né? E a Petrobras está fazendo justamente o contrário. Ela está deliberadamente, é como se ela tivesse o seguinte: pessoal, pode entrar nesse mercado aqui que eu estou reduzindo a minha participação. Bom, aí o que é que acontece? Nesse cenário, a Petrobras fica altamente dependente de um alinhamento quase que automático do preço interno com o preço internacional. Senão ela tem prejuízo. Né? E aí, se ela não tivesse essa dependência toda, ela poderia suavizar o aumento do preço, ou seja, ir aumentando o preço do petróleo, de acordo com, o preço dos combustíveis, de acordo com o que está no mercado internacional, mas de uma forma mais suave, esperando um momento também que o petróleo caísse, enfim. A política podia ser outra, mas o fato é que essa política está gerando uma enorme transferência de renda da sociedade para os acionistas da Petrobras. E é interessante, Oreiro, você falou de duas transferências de renda importantes na sociedade brasileira. Uma de todo mundo para o agronegócio está sendo um setor privilegiado da economia brasileira em detrimento do resto, e outra também é dos brasileiros para os acionistas privados da Petrobras. Aí vem o ex-presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, dá uma entrevista e fala assim: Bolsonaro se acha dono da estatal, privatização total. O Bolsonaro outro dia disse assim, quer dizer, olha, que ele não consegue mexer na Petrobras, na política de preço, então já que ele não consegue, o melhor é privatizar. Como é que a gente vê isso? Quer dizer, a Petrobras não é uma empresa, não é uma sociedade de economia mista. O acionista, eu vou te perguntar uma questão assim do ponto de vista conceitual. Quando a pessoa compra uma ação de uma empresa de economia mista, ele não está presumindo que aquela empresa é parcialmente do Estado e parcialmente do setor privado, então, portanto, ela vai executar algum tipo de política pública também? É evidente que sim, quer dizer, na verdade, esse é o argumento que você pode até ter contra a privatização, ou pelo menos contra a venda, não é privatização, contra a venda de participação acionária. Por exemplo, na Caixa Econômica Federal não tem nenhum chio, né, porque a Caixa Econômica Federal é 100% do governo. Então, o governo não tem que prestar contas a acionista minoritário. Quer dizer, o que acontece na Petrobras é o que acontece em qualquer empresa com os acionistas minoritários. Né? Se você tem empresas familiares, né, por exemplo, que a família do fundador domina, sei lá, 50%, 60% das ações, com direito a voto, muitas vezes os acionistas minoritários sentem que os seus interesses não são atendidos porque, enfim, são minoritários, não pode trocar a presidência. Bom, é a mesma coisa no caso da Petrobras. O governo brasileiro detém mais de 50% das ações com direito a voto. Significa que o governo brasileiro indica o presidente da Petrobras e indica os diretores da Petrobras. E são eles que vão fazer a política de preço. Mas tem o conselho de acionistas. O conselho de acionistas não pode tirar o presidente. Porque o maior acionista com direito a voto é o governo brasileiro, o Estado brasileiro. Né? Agora, o Bolsonaro não quer tirar o presidente, não quer mudar a política de preço, porque o mercado não deixa. Porque o mercado como é que é isso, Oreiro, de o mercado não deixa? Porque, vamos parar para pensar, o Bolsonaro até tirou o presidente, que era esse Roberto Castelo Branco, e botou um general. Aí o general virou até mais privatista do que o antecessor. Né? A gente tem um general privatista, né? O Geisel deve estar lá se remoendo no túmulo, porque ele tinha apreço pela Petrobras. E como é que fica isso? Quer dizer, o mercado não deixa. Qual é a lógica disso? Olha, a lógica é a Faria Lima, que fica assim, quando ameaçam mudar a política de preço da Petrobras, a bolsa cai 5% num dia. E daí? Não, por mim, nada. O problema é que o governo, a equipe econômica e a grande imprensa ficam tocando bumbo em torno desse tipo de questão. Quer dizer, simplesmente deixa para lá. Quer dizer, você não vai basear a política econômica em cima dos humores do mercado financeiro. O mercado não gostou. Who cares? Parafraseando o camarada Stalin, quando se encontrou com o embaixador francês em 1937, que o embaixador francês pediu para o Stalin: Stalin, você podia
liberar um pouco a perseguição religiosa na Rússia. Isso nos ajudaria muito com o Papa. Aí fala, o Papa, quantas divisões ele tem mesmo? Né? Então, é a mesma coisa. Quer dizer, quantos votos tem o mercado financeiro? É pouca gente, sei lá, 20, 30 mil votos. Tá? Agora, eles têm poder, sim, para fazer muito ruído de curto prazo. Coisa que o Banco Central pode rapidamente também acalmar. Tá? Mas isso tem que ser uma política de Estado. Ou seja, o que o Estado brasileiro quer com a Petrobras? Quer dizer, quer continuar que seja uma empresa, ainda que de capital aberto, mas que ela tem um papel na sociedade. Por exemplo, ela não vai ficar passando a volatilidade do mercado internacional para o preço dos combustíveis no mercado interno. Né? Então, isso é uma coisa. Outra coisa é assim, não, eu quero que a Petrobras funcione como se fosse uma empresa privada. Então, realmente, privatiza logo. Realmente não faz muito sentido ficar nas mãos do Estado. Né? Agora, o que acontece no caso da Petrobras é que o Bolsonaro não quer assumir a responsabilidade. Parafraseando Homer Simpson, né, do desenho Simpsons, a culpa é minha e eu ponho em quem eu quiser. Pois o que o Bolsonaro mostra de forma recorrida é que ele não quer assumir a responsabilidade de nada. Então, para ele, se ele privatizar a Petrobras, os caminhoneiros já não vão mais poder reclamar do governo dele. Esse que é o ponto. Você tem essa greve aí, ameaça de greve para o dia 1º de novembro, quer dizer, para o Bolsonaro, esse é um problema, porque a Petrobras é estatal. Agora, na cabeça dele, não, se eu privatizar a Petrobras, deixa de ser problema meu. Então não podem mais me acusar do preço disso, cara. Mais do que não assumir as responsabilidades, né, Aurélio? Ele transfere, ele chega e fala assim, não, a culpa é dos governadores, tem o ICMS, ele está sempre transferindo responsabilidade, ele nunca tem nada a ver com nada, né? Parece não. Que... não, ele parece a rainha da Inglaterra. É uma rainha da Inglaterra, exatamente. Quando ele quer, né? Quando ele quer. É trágico, né? A gente às vezes ri, mas é uma coisa dramática. Agora, Oreiro, você acha que as pessoas vão ter a percepção? Porque, assim, o trabalho, você falou dos meios de comunicação, o trabalho da mídia na questão da Petrobras foi muito intenso, né? Dizendo, a Petrobras era um antro de corrupção, parará, tem que funcionar como empresa privada. E é curioso que algumas pessoas compraram esse discurso e ficam repetindo, né? E às vezes parece que preferem pagar R$7 na gasolina repetindo esse discurso do que parar para pensar, poxa, mas antes era um antro de corrupção, entre aspas, né? E a gasolina era R$2,80, R$3. Tem aquele famoso vídeo, né, de uma dondoca que vai no posto de gasolina e faz um escândalo, porque a gasolina estava R$3,20, sei lá o que era, desapareceu no vento. Como é que você vê o papel dos meios de comunicação? E eu queria te perguntar assim, você quando traz esse tipo de afirmação, você tem espaço na imprensa brasileira, Oreiro, para trazer essas ideias ou não? Na imprensa comercial, vamos dizer assim. Assim, eu já tive mais, Leonardo. Acho que desde 2015, 2016, não vou citar os nomes dos meios de comunicação, mas realmente diminuiu para economistas, o espaço para economistas heterodoxos, desenvolvimentistas, diminuiu. Né? De quando em quando, mais recentemente, por causa da crise do Covid, também pelo fato de que a política econômica está mudando nos Estados Unidos e na União Europeia, então a gente está conseguindo um pouco mais de inserção. Tá? Mas, por exemplo, a Globo News nunca me convidou para nada. Tá? Só para usar um exemplo de um programa que é bastante influente. Quer dizer, e assim, eu só assisto a Globo News quando é para saber alguma coisa da CPI, da Covid, etc. Que aí eles fazem uma boa cobertura, etc. Agora, quando é para falar de economias, é um desastre. Eles repetem o mesmo mantra sempre, ajuste fiscal, não sei o quê, privatização, etc, etc, etc. Hoje saiu essa notícia aqui, o Itaú fechou uma parceria com a Editora Globo para criar um site com matérias, entre aspas, neutras sobre investimentos. Eu sempre gosto de falar isso, Oreiro, para quem nos escuta. Site Infomoney pertence à XP. Revista Exame pertence ao BTG Pactual. Globo fecha parceria com o Banco Itaú. Parece que há uma financiarização completa dos meios de comunicação. Né? Onde que as pessoas vão encontrar a informação objetivamente neutra, né, sobre a questão econômica? Né? É muito difícil, quer dizer, todos os grandes jornais, eles dependem muito do sistema financeiro, entendeu?
seja na publicação de balanços, seja com propaganda, né? Então, assim, você publicar, né, quer dizer, coisas de economistas ou de pessoas que pensam diferente daquilo que é o interesse do sistema financeiro é muito complicado, entendeu? Ainda bem que hoje tem, vamos dizer assim, a mídia alternativa, isso se espalhou muito, ainda mais agora com a crise do Covid, né? As pessoas estão vendo mais informações, mas mesmo assim a imprensa tradicional ainda é muito importante, e o discurso deles é o discurso das reformas, que não sei o quê, tal, era o discurso da demonização dos servidores públicos, né? Só que com a crise da Covid, as pessoas começaram a ver que como é preciso professor, como é preciso médico, como é preciso enfermeiro, né? Etc. Quer dizer, então, eu acho que o papel da grande mídia tem sido muito ruim. Era, inclusive, o discurso da privatização do SUS. Ainda sobre a inflação, depois eu vou entrar na questão fiscal, teto de gastos e tal, Orelho, a resposta tradicional do Banco Central é aumentar a taxa de juros. Mas vamos pegar, essa inflação, você falou, tem indexação, né? IGPM, câmbio que vira IGPM, que vira IPCA. Tem a questão dos alimentos que não são tributados na exportação, do agronegócio, etc. e tal. E tem a política de preços da Petrobras. O que adianta subir a taxa de juros? Adianta subir a taxa de juros contra essa inflação? Não. Tanto que, se você for ver a reação que o Banco Central Europeu está tendo à elevação da inflação na Europa, é nenhuma. Ele simplesmente, nenhuma não, ele tornou a taxa de juros básica ainda mais negativa. Ela foi na margem, mas ela ficou mais negativa ainda. Tem menos 0,5 alguma coisa por cento ao ano. Né? O Federal Reserve, o que ele fez? Nada. Quer dizer, os bancos centrais dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Europa, da área do euro e do Japão, não estão respondendo a esse aumento da inflação. Por quê? Primeiro, que eles sabem que é um choque de oferta, e segundo, que eles sabem que é temporário. Que você vai reorganizar as cadeias de suprimento a nível mundial e essas pressões inflacionárias, elas vão ceder. Isso não vai se transformar em aumento permanente da inflação. Por que não vai se transformar em aumento permanente da inflação? Porque o mercado de trabalho está muito fraco nesses países. Esse choque de oferta só poderia se transformar num aumento permanente da inflação se o mercado de trabalho estivesse muito aquecido, ou seja, a economia funcionando perto do pleno emprego. Aí sim, aí o Banco Central teria que realmente aumentar os juros para impedir o chamada segunda onda, ou seja, que o choque de oferta se traduzisse em aumentos de salários, que então levaria a aumento de preço, e aí você realimenta espirar o preço dos salários. Mas esse não é o caso. Então, e quem disse isso não é foi a Christine Lagarde, a presidente do Banco Central Europeu, que não pode ser acusada de heterodoxia. Então, é simplesmente o pragmatismo puro e simples, né, dos presidentes dos bancos centrais europeus, da Europa, dos Estados Unidos, do Reino Unido, do Japão, que percebem que é um choque de oferta, que esse aumento da inflação é temporário e que, portanto, a melhor resposta de política monetária é não dar resposta nenhuma, ou seja, manter os juros onde estavam. O Banco Central está fazendo diferente. Ele só vai servir para transferir renda para os rentistas, então. Só vai servir para transferir renda para os rentistas e para, lógico, prejudicar ainda mais o nosso equilíbrio fiscal, aí para o pessoal insistir na reforma administrativa, enfim. Privatizações, etc. É isso. Oreiro, ainda sobre essa questão do rentismo no Brasil, essa transferência de renda, né, que é muito acentuada, isso, você falou, tem um impacto fiscal, né? Mas isso não vai se esgotar? Assim, será que a gente não está correndo o risco de criar uma dívida pública absolutamente fora de controle, explosiva no Brasil? Olha, Leonardo, a questão da dívida pública, quer dizer, se ela vai se tornar explosiva, isso vai depender da relação entre duas variáveis, entre a taxa real de juros e a taxa de crescimento da economia. Se a taxa de crescimento da economia for maior do que a taxa real de juros, né, aí a dívida entra numa trajetória descendente. Não tem, assim, essa ideia de ter um número mágico, se chegar a não sei quantos % do PIB, a gente entra no buraco negro. Bobagem. Bobagem. O pessoal do terrorismo fiscal ficava dizendo,
ficaram dizendo ano passado, a dívida pública vai chegar a 100% do PIB no final de 2020. Não chegou. A gente gastou R$1 trilhão com auxílio emergencial e outras medidas, né? E a dívida pública fechou abaixo de 90% do PIB. Por quê? Porque, em grande medida, essas medidas de estímulo, de transferência de renda, de estímulo, impediram uma queda maior do PIB. O PIB do Brasil caiu pouco ano passado. Mas caiu pouco porque teve auxílio emergencial, porque teve o BEM, porque teve uma série de medidas que conseguiram reduzir o impacto da queda do PIB. Bom, e este ano, a dívida, no dia 31 de dezembro de 2021, estará 7 pontos percentuais com respeito ao PIB mais baixa do que no dia 31 de dezembro de 2020. Ela vai estar em que nível, Oreiro? Só para a gente não perder esse ponto. ponto. Está por volta de 81%, 82%. Estava 89% no final do ano passado. Mas lembrar que o Brasil já teve uma situação bem mais confortável, né? O governo Lula, teve um aumento. Veja bem, você teve um aumento de mais ou menos 15 pontos percentuais da dívida pública PIB por causa do Covid. Exatamente. Isso era necessário. Não, isso é um fato. Agora, aqui, olha, vamos falar sobre isso aqui. Hoje, na verdade, essa entrevista pode ser transmitida tanto na quarta-feira como no fim de semana, mas falando na terça-feira, 19 de outubro, foi anunciado, que deve ser anunciado o auxílio emergencial de R$400, e uma parte dele vem fora do teto de gastos. Bom, eu vou te fazer... E o auxílio emergencial de R$400 durante todo o ano de 2022, muita gente colocando que isso tem um claro objetivo eleitoral. Como você vê, Oreiro, nesse cenário de pobreza, miséria, fome no Brasil, a volta do auxílio, talvez seja uma coisa boa, mas como é que você vê o impacto fiscal disso? Bom, do ponto de vista humanitário, não há o que dizer. Quer dizer, nós vimos aí ao longo das últimas semanas cenas chocantes, ontem mesmo, de gente catando comida num caminhão de lixo em Fortaleza, né? Então, sobre a necessidade de voltar com o auxílio emergencial, não tem nenhuma dúvida, tá? Bom, o impacto fiscal tem impacto fiscal, tá? Mas como você vai dar dinheiro para gente que é muito pobre, tá? Esse dinheiro vai ser gasto com consumo de bens necessários. Então, o efeito multiplicador desse gasto é muito alto, tá? Então, assim, vai voltar para o governo pelo menos 1/3 do que ele gastar. 1/3. Então, se ele gastar, digamos, 100 bilhões de reais com esse novo auxílio emergencial, ao longo do ano de 2022, tá? Mais ou menos 34 bilhões vai voltar para a União, estados e municípios na forma de mais impostos. Tá? Então, na verdade, você está gastando, em termos líquidos, não é 100 bilhões, mas você está gastando 66. Tá? Desculpe, é isso, 66 bilhões de reais. Tá? Tem impacto fiscal, mas não acho que seja catastrófico. Agora, eu acho que tem 2 impactos. Primeiro, óbvio que o Bolsonaro está mirando as eleições, então, realmente, assim, ele não tem nenhuma preocupação com os mais pobres, ele está simplesmente querendo ganhar, de qualquer jeito, a eleição do ano que vem. Tá? Agora, tem a questão que o governo está furando o teto de gastos. Então, vamos ver qual vai ser a reação da Faria Lima. Quer dizer, porque até ontem, vamos dizer assim, o discurso dos economistas do mercado financeiro era de que, se furasse o teto de gastos, a economia brasileira ia entrar num buraco negro, porque a gente não sabia o que ia acontecer. Bom, eu sempre fui contra o teto, né? Então, eu dizia que não tinha problema nenhum, né? Inclusive, eu acho essa PEC dos precatórios um desastre completo. Tá? Por quê? Porque você cria risco numa situação que não existia. Quer dizer, a dívida dos precatórios é uma dívida já transitada e julgada. E o que, no fundo, você está fazendo com a PEC dos precatórios é dizer, devo, não nego, pago quando puder. Então, você vai dar um calote. Ao dar calote, o mercado vai precificar isso e vai aumentar o custo de rolagem da dívida pública. Isso vai ficar mais caro para o governo. Então, assim, é de uma miopia inacreditável. Só podia partir da cabeça do Guedes mesmo, né? que é famoso por ter ideias estapafúrdias. Quer dizer, simplesmente... Agora, a pergunta é, se você pode colocar uma parte do auxílio emergencial fora do teto de gasto, por que você não pode pôr o resto do precatório fora do teto de gasto? Eu não vejo nenhum problema.
Quer dizer, o pagamento de juros da dívida, só um ponto é importante chamar a atenção disso para os espectadores. O pagamento dos juros sobre a dívida pública está todo fora do teto de gastos. Então, se o pagamento de juros e amortizações da dívida pública está fora do teto de gastos, por que o precatório não pode ficar? Eu não vejo nenhum sentido nisso. Exatamente. Você falou sobre a reação da Faria Lima, né? No dia em que essa medida foi anunciada, que foi na terça-feira, auxílio, isso aqui é a manchete do site Infomoney, Auxílio Brasil fora do teto, abala mercado, reforça a percepção de crescimento baixo, juros mais altos. Na terça-feira as bolsas subiam no mundo, caíam no Brasil, mas vamos ver quanto tempo isso vai durar. O fato é que o Brasil vive uma crise humanitária. Rio de Janeiro, por exemplo, você tem 50% da população potencialmente ativa sem emprego, sem trabalho, né? Comércio destruído em várias regiões do Brasil. Oreiro, você acha que essa reação do mercado ela vai se estender vamos dizer assim, por alguns dias, semanas, e a gente pode ter um repique cambial, dólar disparando, a inflação virando hiperinflação, ou vai ser uma coisa pontual? Como é que você avalia isso? A hiperinflação está fora de cogitação, tá? Isso não vai acontecer. Tá? Isso aí, já posso deixar todo mundo tranquilo que isso não vai acontecer. Tá? O dólar pode subir mais? Pode. Tá? Agora, você sabe que esse governo é um governo de idas e vindas, né? Às vezes avança, às vezes recua, pode ser que eles mudem a formatação do plano, tem uma explicação, aí vem o Guedes outra vez dizendo que vai privatizar não sei o quê. Então, assim, é muito... Assim, eu não gosto de me fiar no humor do mercado financeiro. Isso aí, o mercado financeiro tem um humor muito volúvel, né? Então, eu realmente não gosto de me basear nisso. Tá? O que sim, nós já sabemos, né, é que a inflação vai continuar alta nos próximos meses, em torno de 10% no acumulado em 12 meses, né, está afetando muitos mais pobres, né, temos uma crise hídrica, né, que, a ver como vai se comportar o regime de chuvas entre outubro e abril. E aí, a variável fundamental vai ser o nível dos reservatórios em abril de 2022. Se o nível dos reservatórios do sul, sudeste, centro-oeste estiver abaixo do nível prevalecente em abril de 2021, tá, o racionamento vai se tornar inevitável. Tá? E aí, nesse cenário, não existe estímulo econômico que resolva, porque simplesmente você vai ter que fazer uma restrição da produção por conta da restrição energética. Aí não há o que fazer. Oreiro, você acha que o risco de racionamento ele está colocado mesmo, ou ele não está sendo, na verdade, não é excesso de alarmismo quando as pessoas falam nessa questão de apagão, né? Porque a gente está tendo, de fato, assim, quer dizer, olha, não dá para, evidentemente, quantificar isso, mas as chuvas estão voltando, a gente está entrando na temporada das chuvas, outubro, novembro, dezembro. Será que não é necessário esperar um pouco para fazer essa previsão? Como é que você está vendo? Então, obviamente eu não sou meteorologista, tá? Mas eu acompanho a discussão. O que os meteorologistas estavam falando há um mês atrás é que a previsão de chuvas para o período chuvoso estava abaixo da média histórica. Tá? Então, que seria um regime de chuvas melhor do que o de 2021, mas ainda assim seria um regime de chuvas ruim. Tá? Bom, está chovendo? Lógico, é a época de chover, quer dizer, não tem nada, não me surpreende que esteja chovendo na época que está chovendo. A pergunta, na verdade, são 3 perguntas a se fazer. Primeiro, se vai chover no tempo certo, se vai chover nos lugares certos e se vai chover na quantidade certa. Essas são as 3 questões para a gente responder sobre a crise hídrica. Né? Então, o que eu tenho acompanhado dos meteorologistas é que não vai chover na quantidade certa. Pode ser que chova muito no lugar errado, entendeu? Então, por exemplo, se chover muito no Rio de Janeiro, não adianta nada. Né? Ou na costa do Brasil, se chover muito nas cidades litorâneas, aquela água vai toda para o oceano, não adianta nada. Né? Então, e também não pode chover muito concentrado, também tem esse ponto. Tá? Porque tem uma questão da infiltração da água no subsolo, então, quanto mais espalhada no tempo for a chuva, então, mesmo que seja uma chuva de, sei lá, 200 milímetros,
Né? Se você é melhor que essa chuva seja espalhada em uma semana do que ocorrer em um único dia. Porque se ocorre em um único dia, a água escorre, vai para os rios é levada para o oceano. Ela não tem tempo de ser absorvida pelo solo e aí entrar nos lençóis freáticos, que aí vão abastecer, né, os reservatórios das usinas hidrelétricas. Então, tem uma série de incógnitas. E agora, olhando o que dizem os meteorologistas é de que nós não temos razões para apostar no momento que, sem um racionamento agora, já devia ter sido feito, né, que a gente vai conseguir recuperar o nível dos reservatórios em abril de 2022 ao mesmo nível que eles estavam em abril de 2021. A expectativa é que eles vão estar mais baixos. Bom, se tiver mais baixo, não tem o racionamento aí, é inevitável. É muito importante essa informação, porque aí a gente vai chegar exatamente no ponto da eleição. Claramente, como você colocou, o Bolsonaro está tentando comprar a sua reeleição com esse auxílio emergencial, mas tem muitos obstáculos aí pela frente. Oreiro, eu queria te perguntar sobre um outro ponto, que é se a gente está no final da pandemia ou não, e quais são as suas consequências. Por quê? A gente começa a ver a retomada da economia de serviços, restaurantes, bares, teatro, cinema, daqui a pouco vão ser os grandes eventos que vão voltar, e isso também tem impacto inflacionário, porque todos esses setores que sofreram muito vão tentar recompor as suas margens, né? Como é que você vê o risco da inflação no setor de serviços? E, por exemplo, vamos imaginar, daqui a pouco estão liberadas as máscaras, e aí essa economia volta a se movimentar. Então são duas questões embutidas, se é o final da pandemia e o risco que isso traz para a inflação dos serviços. Olha, o final da pandemia, eu acho ainda muito cedo para a gente dizer que acabou. Tá? Quer dizer, a gente ainda tem uma média de uns 10 mil casos por dia, caíram muito, sem dúvida nenhuma, mas também tinha caído ano passado na mesma época. Tá? É lógico que tem as vacinas estão protegendo, mas elas não são 100% eficazes. Então, se a gente libera geral, vamos dizer assim, tá, é provável que nós vamos observar um aumento do número de casos e de internações. Tá? Talvez não do número de óbitos, mas, veja bem, se o número de casos aumentar muito, a gente pode chegar novamente numa situação de colapso do sistema hospitalar. Tá? Eu prevejo o fim mesmo da pandemia para meados do ano que vem. Por quê? Vão começar a chegar no mercado os remédios profiláticos, ou seja, os que vão lidar com a doença uma vez que a pessoa a tenha contraído. Tá? Então, como, por exemplo, é o caso do H1N1. Quer dizer, você tem como é que chama? Timisu? Bom, mas enfim, você tem um remédio, Tamiflu, lembrei. Você tem um remédio que trata... Eu peguei H1N1 em 2019, eu e minha esposa, né? E aí a gente tomou Tamiflu, tudo bem, quer dizer, eu fiquei 2 dias sem voz, né, mas não teve nenhuma consequência mais grave. Então, eu acho que quando tiver esse tipo de tratamento profilático, né, ou seja, você contrair o vírus, para lidar com as consequências mais graves dele, aí realmente a gente vai chegar no fim da pandemia. Mas antes disso, eu acho muito arriscado fazer o liberar geral. Eu não faria. E a inflação dos serviços, que já está voltando um pouco? Acho que já é possível sentir isso em restaurantes, bares. Tem uma tentativa de recuperação de margem aí. Tem, mas ainda não é generalizada, tá? Como eu te falei, eu estive em Goiânia no domingo, tá? Porque minha mulher faz tratamento dentário na cidade de Goiânia, embora a gente mora em Brasília, né? E aí, assim, o hotel que a gente ficou estava mais barato do que da última vez que nós ficamos, enfim. Mas, de fato, você já vê os restaurantes mais cheios, etc. E evidente que face ao aumento da carne, do preço da carne, por exemplo, você tem boa parte dos pratos que são à base de carne. Então, é evidente que não tem que comentar. Às vezes é aumento e não é nem recuperação de margem, né? O cara está aumentando e ganhando menos, pode ser até isso. Né? Sim, exatamente, porque ele está tendo aumento de custo. Ele está tendo aumento de custo de energia elétrica, que está mais cara, por causa da bandeira. Tá? Ele está tendo aumento de custo dos seus insumos, ou seja, de carne que ele compra, etc. Então, é evidente que o preço dos pratos vai ter que subir. Então,
Agora, lembrando que ainda tem muitas empresas do setor de serviços que ainda estão com o programa emergencial de renda e emprego, o BEM, tá, que está pagando uma parte da folha de salários. Né? Mas isso termina em dezembro. Né? Aí vamos ver quantos vão realmente... quantas empresas vão continuar funcionando ou quantas demissões vão acontecer depois que esse programa for suspenso. Oreiro, você está nos dando aqui uma aula de economia sobre, vamos dizer assim, as causas da inflação no mundo, no Brasil, e está sendo bastante didático. Você é uma pessoa muito didática ao falar sobre economia. Mas eu queria te perguntar agora num outro aspecto, assim, quer dizer, como é que você vê para o cidadão comum, né? O sujeito que está preocupado com a inflação, está vendo sua renda ser corroída, o que ele faz? Né? Porque antigamente tinha aquela preocupação do brasileiro, era o seguinte, ganhava o salário e ia correndo para o supermercado para comprar porque vai aumentar na semana seguinte. Quer dizer, como é que as pessoas devem lidar com essa inflação que está ficando bastante alta, até para o padrão brasileiro? Olha, é muito difícil, Leonardo. Você pode dizer, substitua um produto mais caro por um produto mais barato, eles já estão fazendo isso. Quer dizer, inclusive, houve uma queda grande da demanda de carne de primeira, né, filé mignon, picanha, etc., e aumento do consumo de carne de segunda e terceira. As pessoas já estão fazendo isso. Assim, eu não vejo muito o que fazer. Quer dizer, é uma situação muito complicada, né, que você pega inflação junto com recessão, ou seja, com desemprego alto. Então, os trabalhadores não têm poder de barganha para conseguir manter o seu salário real constante ao longo do tempo. Né? Então, é assim, uma situação muito difícil. Né? Muito difícil. Assim, e aqui em Brasília, onde eu moro na Asa Sul, o que eu vejo de gente pedindo dinheiro no sinal, gente morando na rua, coisa que em janeiro, fevereiro desse ano não tinha. Né? A miséria aumentou muito. Muito. Eu posso fazer o relato para você de São Paulo, que é gritante, é impressionante, né? Em todo semáforo você tem as pessoas pedindo dinheiro. Eu também fui a Brasília recentemente, e Brasília, todas essas superquadras, né, onde você tem ali os bares e tal, você sempre é abordado por pessoas pedindo dinheiro também, muita dificuldade no país. Sobre essa questão também, você fala assim, da falta de poder de barganha do trabalho em relação ao capital. Né? Nunca houve assim, uma situação de tanta fragilidade, sindicatos muito frágeis também. Você vê, Oreiro, também o desemprego alto se tornando uma coisa estrutural na economia brasileira? Então, eu participei de uma matéria no Correio Brasiliense de segunda-feira justamente sobre isso, né? Que eu falo sobre o efeito de esterese no mercado de trabalho. Quer dizer, esterese é um fenômeno da física, que é o seguinte, é a propriedade que um material tem de, quando submetido à pressão, não retornar à posição original. Então, a esterese no mercado de trabalho é uma situação na qual, quando o desemprego aumenta e fica alto por um determinado período de tempo, ele não volta mais para o patamar original. Né? Tem dois mecanismos que podem gerar esterese no mercado de trabalho no Brasil. O primeiro é o sucateamento do capital. Como a economia brasileira está em crise ou cresce pouco desde 2014, né, as empresas deixaram de fazer um monte de investimentos, seja na modernização do seu equipamento de capital, seja simplesmente em repor a depreciação. Então, o estoque de capital das empresas está menor. Então, quando a economia começa a crescer, rapidamente as empresas batem no teto de capacidade e aí tem pressão inflacionária, o Banco Central tem que subir os juros e com isso, abortar a recessão. Então, esse sucateamento do capital gera um desemprego estrutural da força de trabalho. O segundo mecanismo é o desemprego de longo prazo. Na medida que as pessoas ficam desempregadas por muito tempo aqui significa mais de um ano, elas vão perdendo as suas habilidades profissionais e as suas conexões, sua rede de conexões. Né? Com isso, vai ficar mais difícil para elas se empregarem. Né? Então, por esses dois mecanismos, o que se espera é que essa taxa de desemprego acima de 2 dígitos vai permanecer ainda durante muitos anos, mesmo depois de passar da crise da pandemia, etc, etc. Então, o Brasil vai ter uma taxa de desemprego elevada, talvez até 2030, perto de 10% da força de trabalho. O que significa um contingente, só para a gente ter
clareza dos números, perto de 10 milhões de pessoas. Dramático esse cenário. É um cenário dramático e demanda, talvez, Loureiro, programas de renda universal. Você defende, nesse contexto, renda básica universal? Então, eu sou mais a proposta do senador Bernie Sanders, né, que é o Estado como empregador de última instância. Né? A renda de assistência deve ser dada àquelas pessoas que, por uma série de contingências da vida, não são capazes de serem absorvidas de maneira produtiva na economia. Então, são pessoas que são analfabetas ou semi-analfabetas, são pessoas que têm algum tipo de desajuste social, seja psiquiátrico, seja de drogas, etc., sejam pessoas que são deficientes físicos, enfim. Essas pessoas não vão ser absorvidas de maneira produtiva na economia. Né? Então, para essas pessoas, você tem que ter renda básica. Né? Agora, as outras, o que você precisa fazer é dar emprego para elas. Né? Então, o programa de garantia de emprego, né? Job Guarantee Program, né? Que foi a proposta do senador Bernie Sanders, quando ele era pré-candidato do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos, era de que o Estado americano, né, iria oferecer um emprego a todo cidadão que estivesse disposto a aceitar o emprego a uma taxa, um salário X dólares por hora, mas que todo cidadão que não conseguisse encontrar emprego no setor privado e quisesse trabalhar, ele teria um emprego fornecido pelo Estado. Que foi o que o Roosevelt fez. Eu ia falar exatamente isso. Você fala fazer um plano, é um New Deal, né, na verdade. É um New Deal, exatamente, um New Deal. É um novo acordo. Quer dizer o seguinte, todo cidadão brasileiro tem direito de trabalhar. E tem direito de contribuir de maneira produtiva para a sociedade brasileira. Quer dizer, é por isso que eu prefiro o programa de garantia de emprego. Porque isso não é só a falta de renda que tira a dignidade do ser humano. É também ele se sentir inútil. Ou ele ou ela se sentirem inúteis para a sociedade. Entendeu? Então, a ideia do programa de garantia de emprego, e cá entre nós, tem muita coisa para se fazer nesse país. Então, assim, trabalho não falta emprego. É só retomar a infraestrutura, e o Estado pode ter um papel nisso. Exatamente. A infraestrutura, tem toda a questão da conservação do meio ambiente, que isso gera muito emprego. Tem a questão mesmo da cultura nas cidades, né? Você ter pequenas bibliotecas em cada cidade, isso gera empregos. Quer dizer, você ter esse programa de garantia de emprego, me parece que vai gerar muito mais bem-estar para a sociedade do que um programa de renda básica universal. Repito, eu sou favorável a esse programa, mas focado naquelas pessoas que não têm condições de se inserir de forma produtiva na economia. Porque o trabalho, eu posso aqui estar reproduzindo um clichê, mas eu realmente acredito nisso. O trabalho dignifica o homem. Não, com certeza. Você tocou no ponto central, e mesmo quando você fala de pessoas assim, quer dizer, que não têm condições, né, elas podem ser qualificadas para vir a ter também, né? Sim, também tem isso. Nós não temos um programa de qualificação de mão de obra, entendeu? E, aliás, nem as empresas fazem isso. Quer dizer, ontem eu estava fazendo compras numa loja de uma grande cadeia, e é impressionante como os atendentes não tinham treinamento. Eu fiquei 5 minutos para o sujeito simplesmente fechar as minhas compras. Era uma coisa simples. Mas é porque ele não recebeu o treinamento da empresa. Entendeu? Agora, também nesse novo mundo que está se anunciando aí também, né? Talvez seja o que vem pela frente, talvez seja um país de renda mais média mesmo, né? De salários mais deprimidos também, mesmo que você tenha garantia de emprego, né? Em vários setores ou não. Então, para isso é fundamental a reindustrialização da economia brasileira. E aí eu quero tocar num ponto. O Brasil corre o risco de perder a próxima revolução industrial, que já está acontecendo, que está relacionada com a descarbonização da economia, que é absolutamente necessária por conta do aquecimento global, mas isso muda completamente, não apenas a forma de geração de energia, mas a maneira pela qual as empresas produzem. Vou te dar um exemplo. Um dos grandes vilões de jogar CO2 na atmosfera é a produção de cimento.
Bom, já existe tecnologia disponível para se construir edifícios de madeira. De madeira. Madeira é CO2 concentrado. Você está retirando da atmosfera. Então, você pode construir edifícios de madeira que não pegam fogo, que a madeira é tratada para isso, que são altamente resistentes, tem a resistência do cimento, com toda uma tecnologia de prensagem, enfim, eu não sei os detalhes técnicos, é um aluno meu do doutorado que está estudando isso, né? Então, tem uma tecnologia de prensagem que você faz, você prensa as chapas de madeira, estudando microscopicamente os seus detalhes, e aí você faz, você não usa cola, você não precisa usar cola para juntar as partes, você faz só por prensagem, né? Em altas temperaturas, com pressão, etc., aquilo fica uma rocha. E é uma tecnologia que retira CO2 da atmosfera. Por quê? Porque você vai precisar fazer reflorestamento, então você vai ter que cultivar a floresta para depois usar a madeira para fazer os edifícios. Então, isso é uma tecnologia que retira CO2 da atmosfera. Isso tem uma potencialidade enorme, né? Então, veja, as perspectivas de mudança no padrão tecnológico são gigantescas. Agora, se a gente ficar fora dessa, aí realmente, esse cenário que você colocou aí, vai ser um país com renda, com salário cada vez mais baixo. Pois é, mas é isso que a gente tem que lutar para evitar. Eu queria muito agradecer a você, Zé Luiz Oreiro. Acho que foi uma entrevista realmente muito importante sobre inflação, sobre crescimento, sobre a questão fiscal e também sobre a questão do emprego. Eu queria agradecer muito ao público da TV 247 e da TVT, que aqui é uma parceria entre os dois canais. Obrigado, Oreiro, e até a próxima oportunidade. Até a próxima.